O Triângulo das Bermudas sempre foi tratado como uma piada ou um mito para turistas. Mas em 2001, uma equipe de engenheiros baixou um drone nas profundezas e o que apareceu nos monitores mudou tudo. Eles não encontraram apenas destroços, eles encontraram uma cidade. Estruturas massivas, ângulos perfeitos e ruas que não deveriam existir a 700 metros de profundidade. Por que o mundo se calou sobre isso? Hoje, no mundo restrito, vamos mergulhar no segredo que a ciência tentou enterrar no fundo do Caribe. O oceano, que nunca conquistamos. O oceano é o maior espaço físico neste planeta, mas permanece o menos compreendido. A humanidade envia sondas para além do sistema solar, pousa robôs em Marte e mapeia galáxias distantes, mas luta para alcançar as profundezas diretamente sob seus próprios navios. A razão é simples e brutal. O mar profundo é hostil de maneiras que o espaço não é. A pressão esmagadora aumenta a cada metro. Em profundidades de várias centenas de metros, ela pode destruir aço, implodir cascos e esmagar eletrônicos em segundos. A luz desaparece rapidamente. Ondas de rádio falham. A presença humana torna-se impossível e até mesmo máquinas operam com o tempo emprestado. A exploração aqui não é heróica. É lenta, cara e implacável. Por causa desses limites, o oceano profundo foi silenciosamente abandonado. Satélites não conseguem ver através da água. O mapeamento por sonar é caro e incompleto. Navios de pesquisa exigem financiamento massivo, equipes qualificadas e meses no mar. Como resultado, quase 95% do fundo do oceano permanece não mapeado em qualquer detalhe significativo. Isso não é mistério poético ou desconhecido romântico. É um ponto cego criado pela negligência. Simplesmente não olhamos. Cadeias de montanhas inteiras, vales e planaltos jazem indocumentados. Objetos podem repousar no fundo do mar por séculos sem detecção. Não porque estão bem escondidos, mas porque ninguém os procurou. Essa ignorância tem consequências. O oceano não opera no tempo humano. Em terra, cidades desmoronam, florestas recuperam ruínas e o clima apaga evidências. Debaixo d'água, o tempo desacelera. Temperaturas frias, baixo oxigênio e atividade biológica limitada preservam estruturas por muito mais tempo do que na superfície. Naufrágios de tempos antigos permanecem intactos. Madeira, metal e pedra sobrevivem em condições que os destruiriam em terra. Se algo grande afundasse repentina e profundamente, poderia permanecer intocado por dezenas de milhares de anos. O oceano não esquece rapidamente. Isso significa que o mar profundo não é apenas um cemitério de navios. É um cofre. Capítulos inteiros da história da Terra poderiam estar selados sob camadas de sedimento e escuridão. Não apenas naufrágios, mas litorais que outrora existiram. Assentamentos construídos quando os níveis do mar eram mais baixos e paisagens apagadas pela elevação das águas. Durante as eras glaciais, os oceanos estavam centenas de metros mais baixos do que hoje. Pontes terrestres conectavam continentes. As costas se estendiam muito além de seus limites atuais. Quando o gelo derreteu, a água retornou, rápida e impiedosa. Qualquer coisa construída muito perto da borda desapareceu. O que torna isso inquietante é o quão final essa desaparição pode ser. Em terra, ruínas atraem atenção. Debaixo d'água, elas desaparecem da memória. Nenhuma erosão marca sua presença. Nenhum viajante as encontra. Elas existem fora da consciência humana. Uma estrutura poderia ser real, mensurável e massiva, mas efetivamente inexistente para a história. Se uma cultura avançada vivesse perto do mar e fosse destruída por inundações súbitas ou colapso, ela poderia não deixar nenhum vestígio em terra. Sua memória sobreviveria apenas como mito, e uma região do oceano sempre pareceu ansiosa para apagar coisas. Por que o Triângulo das Bermudas foi descartado? O Triângulo das Bermudas não começou como uma piada, mas lentamente se tornou uma. Relatos iniciais de navios e aeronaves desaparecidos foram tratados com seriedade, frequentemente investigados por autoridades navais e companhias de seguros. Com o tempo, no entanto, esses incidentes foram absorvidos pela cultura popular. Livros sensacionalistas, televisão noturna e manchetes exageradas transformaram a região em entretenimento. Névoas verdes, aviões que
desaparecem e bússolas giratórias tornaram-se o foco. O mistério foi simplificado e repetido até perder a credibilidade. O que poderia ter sido objeto de estudo cuidadoso foi reembalado como espetáculo. Essa transformação teve um efeito poderoso na ciência. Pesquisadores sérios aprenderam rapidamente que até mesmo mencionar o Triângulo das Bermudas poderia prejudicar sua reputação. Carreiras acadêmicas são construídas sobre confiança, revisão por pares e linguagem cautelosa. Qualquer coisa ligada a mistério ou folclore torna-se radioativa. Bolsas desaparecem. Periódicos hesitam. Colegas se distanciam. Como resultado, a região tornou-se academicamente intocável. Cientistas não provaram que não havia nada em comum lá. Eles simplesmente pararam de procurar. O silêncio substituiu a investigação. A ironia é que muitas das alegações superficiais nunca foram o verdadeiro problema. Padrões climáticos, erros de navegação e falhas humanas podem explicar muitos desaparecimentos. Isso é verdade, mas a fixação no céu distraiu a todos do que jazia abaixo. O fundo do oceano, sob o Triângulo das Bermudas, raramente era discutido. Não se encaixava na narrativa de emoções rápidas e desaparecimentos dramáticos. Levantamentos de sonar eram escassos. O mapeamento de águas profundas estava incompleto. O que não podia ser visto era ignorado. Essa negligência criou um ponto cego. Enquanto debates ferviam sobre ímãs e nuvens, o leito marinho permaneceu em grande parte inexaminado. A região fica em uma complexa interseção de placas tectônicas, fossas profundas e planaltos subaquáticos. Processos geológicos ali são lentos, poderosos e capazes de mudanças dramáticas. Paisagens submersas existem que já estiveram acima da água durante períodos de nível do mar mais baixo, mas isso exigia tempo, financiamento e paciência para estudar. Nada disso se alinhava com a cultura pop ou a cautela acadêmica. À medida que as décadas passavam, o Triângulo das Bermudas tornou-se algo pior do que incompreendido. Tornou-se fora de moda. Mencioná-lo convidava ao ridículo. Até mesmo pesquisas oceanográficas legítimas evitavam o nome completamente, optando por termos geográficos neutros. Isso criou uma ilusão de encerramento. O público acreditava que o mistério havia sido resolvido, quando, na realidade, ele havia sido simplesmente abandonado. Nenhuma grande conclusão foi alcançada. O arquivo foi fechado sem que seu conteúdo fosse lido. Essa desconsideração teve outra consequência. Quando anomalias reais apareceram, foi mais fácil ignorá-las. Qualquer dado inesperado poderia ser descartado como erro, coincidência ou má interpretação. Ninguém queria ser a pessoa reabrindo um assunto já rotulado como bobagem. O estigma era muito forte. Esse viés cultural garantiu que, quando algo genuinamente incomum aparecesse, ele chegaria em silêncio. O detalhe mais importante é este: a verdadeira anomalia nunca foram desaparecimentos dramáticos ou agulhas giratórias. Foi a falta de atenção ao próprio leito marinho. O oceano profundo não se importa com reputações ou tendências. Ele guarda qualquer história que lá foi colocada. E porque o Triângulo das Bermudas havia sido reduzido a uma piada, ninguém estava estudando seriamente o que jazia sob suas águas. E em 2001, ninguém estava procurando por história alguma. Um acordo comercial que mudou tudo. A descoberta que mais tarde acenderia o debate global não começou com a curiosidade sobre civilizações perdidas ou mitos antigos. Começou com dinheiro. No final dos anos 1990, Cuba estava sob forte pressão econômica, isolada dos mercados globais e desesperada por moeda forte. Suas águas circundantes, no entanto, guardavam algo valioso. Por séculos, navios espanhóis carregando prata, ouro e pedras preciosas afundaram durante tempestades ou ataques piratas no Caribe. Esses naufrágios eram conhecidos, documentados e em grande parte intocados em grandes profundidades. Recuperá-los não era história, era negócio. Uma empresa canadense especializada em tecnologia de águas profundas assinou um contrato direto com o governo cubano. O acordo era simples. A empresa localizaria navios afundados, usando sistemas avançados de sonar, recuperaria cargas valiosas e dividiria os lucros. Não havia parceiros acadêmicos, historiadores, universidades. Isso não era arqueologia no sentido tradicional. Ninguém se importava com cacos de cerâmica ou contexto cultural. O objetivo era metal, peso e valor de revenda. Cada dia no mar tinha um custo, e cada varredura precisava justificar essa despesa. As pessoas escolhidas para a missão refletiam essa mentalidade. A expedição foi liderada por engenheiros, topógrafos e tecnólogos oceânicos. Eram profissionais treinados para interpretar dados, calibrar instrumentos e resolver problemas mecânicos sob
sob pressão. Eles não estavam perseguindo lendas, não acreditavam em cidades subaquáticas ou catástrofes antigas. Seu foco era estreito e prático: encontrar anomalias consistentes com naufrágios, identificar assinaturas de metal, marcar coordenadas, seguir em frente. O navio de pesquisa moveu-se metodicamente através das grades de busca atribuídas. O equipamento de sonar era rebocado atrás do navio, varrendo o fundo do mar em amplos arcos. A maioria dos dias era repetitiva. Telas mostravam terreno irregular, ondulações de sedimento e detritos ocasionais. Quando algo aparecia, geralmente era um casco colapsado ou carga espalhada, exatamente o que esperavam. Não havia senso de descoberta além do cálculo financeiro. Se o naufrágio fosse profundo, complexo ou não lucrativo, ele era registrado e ignorado. Essa mentalidade é importante. A equipe não tinha incentivo para exagerar ou interpretar mal o que via. Na verdade, o oposto era verdadeiro. Qualquer anomalia que não fosse claramente um naufrágio representava tempo e dinheiro perdidos. Leituras estranhas eram problemas, não oportunidades. Erros de equipamento tinham que ser descartados rapidamente para que a busca pudesse continuar. Esta era uma operação comercial operando com margens apertadas e lógica mais estrita do que a maioria das expedições acadêmicas. É por isso que o que aconteceu em seguida importou. Quando os instrumentos começaram a mostrar formas que não correspondiam aos padrões de naufrágios conhecidos, a reação não foi de excitação, foi de confusão. Linhas retas, ângulos agudos e grandes formas geométricas não se alinhavam com navios de madeira centenários. Não havia dispersão de carga, concentração de metal, nem padrão de colapso. Do ponto de vista comercial, não fazia sentido. A equipe inicialmente presumiu que o equipamento estava com defeito. Recalibraram os sistemas, ajustaram as frequências e escanearam a área novamente. Cada passagem retornou o mesmo resultado. O que quer que estivesse lá embaixo era sólido, grande e organizado. Não se parecia com lucro. Não se parecia com geologia também. Os dados se recusavam a se encaixar nas expectativas e isso os tornava impossíveis de ignorar. Mas tesouros não foram o que seus instrumentos encontraram. O sonar que desenhou uma cidade. O sonar de varredura lateral não foi projetado para imaginar formas. Ele registra reflexões de som, traduzindo-as em luz e sombra. Superfícies duras retornam sinais fortes. Sedimentos macios os absorvem. Quando um objeto se eleva acima do leito marinho, ele cria uma sombra acústica escura atrás dele. Isso não é interpretação ou adivinhação, é física. A equipe usou essa tecnologia por anos, mapeando naufrágios e características geológicas em todo o Caribe. Eles sabiam como era um leito marinho aleatório e como não era. O que apareceu nas telas durante aquela passagem de pesquisa estava errado de uma maneira muito específica. Em vez de padrões caóticos moldados por correntes e erosão, a imagem do sonar mostrava ordem. Linhas corriam paralelas umas às outras. Ângulos se cruzavam de forma limpa. Formas se repetiam com espaçamento consistente. A natureza raramente constrói assim. Formações geológicas curvam, fraturam e se espalham. Até mesmo estruturas de coral seguem regras orgânicas. Linhas retas e ângulos retos existem na natureza, mas não em aglomerados organizados que abrangem grandes áreas. Os operadores presumiram interferência, ruído elétrico, falhas de software ou sensores desalinhados podem distorcer imagens de sonar. A resposta imediata foi verificar o equipamento. Frequências foram ajustadas. O navio mudou de curso. A mesma área foi escaneada novamente de um ângulo diferente. Os resultados não mudaram. As formas permaneceram fixas em posição, escala e orientação. Elas projetavam sombras acústicas de comprimento consistente, indicando altura e massa. Isso não era um padrão plano na areia. Eram estruturas tridimensionais emergindo do fundo do mar. À medida que os dados se acumulavam, a imagem se tornava mais difícil de descartar. A área mapeada cobria aproximadamente 2 km². Dentro dela, havia grandes formas retangulares, formas escalonadas que se assemelhavam a plataformas e contornos triangulares que pareciam estranhamente simétricos. Algumas características pareciam alinhadas ao longo do que só poderia ser descrito como ruas. Interseções formavam ângulos retos quase perfeitos. O espaçamento entre as estruturas sugeria planejamento em vez de acaso. Nenhum processo geológico conhecido naquela região poderia explicar tal uniformidade. Suas sombras acústicas sugeriam um relevo vertical comparável a edifícios de vários andares. Isso estava muito além da resolução da
da coincidência. O sonar estava efetivamente esboçando algo vasto e deliberado, como uma planta arquitetônica gravada na escuridão. Quando impressas e dispostas em uma mesa, as imagens se assemelhavam a uma fotografia aérea tirada de muito acima de uma cidade. A reação a bordo mudou do ceticismo para o desconforto. Ninguém queria dizer a palavra cidade, mas todos estavam pensando nisso. Engenheiros são treinados para desconfiar de explicações extraordinárias. Eles procuram erros, artefatos e causas alternativas. Todas as desculpas técnicas foram esgotadas. Os dados estavam limpos. O equipamento estava funcionando corretamente. As formas eram consistentes em várias passagens. A anomalia não desapareceria. Isso apresentou um problema. A missão não estava equipada para interpretar tal achado. Não havia arqueólogos a bordo. Nenhum geólogo especializado em estruturas de águas profundas. Mais importante, o sonar sozinho não poderia fornecer certeza. O som poderia mostrar a forma, mas não o material. Poderia sugerir geometria, mas não a origem. Para avançar, eles precisavam de confirmação visual. Câmeras, luz e observação direta eram a única maneira de resolver o que o sonar estava implicando. Naquele momento, a expedição cruzou uma linha invisível. Eles não estavam mais procurando naufrágios. Estavam diante de algo que desafiava as suposições básicas sobre o que poderia existir naquela profundidade. O som havia revelado o contorno de um mistério, mas não poderia explicá-lo. O som não era mais suficiente. Eles precisavam de olhos. A descida do drone na escuridão. Baixar um submersível robótico em águas profundas é um ato lento e deliberado, mais próximo de um procedimento cirúrgico do que de uma exploração. Cada vedação, cabo e propulsor deve funcionar perfeitamente, porque a falha em profundidade significa perda permanente. À medida que o drone deslizava sob a superfície, a luz do dia desaparecia rapidamente. Em minutos, a água mudou de azul para preto. A 700 metros, não há luz ambiente alguma. O oceano se torna um vazio, silencioso e esmagador, onde a pressão atinge níveis capazes de destruir máquinas desprotegidas em segundos. A descida foi monitorada em tempo real da sala de controle. Números rolavam pelas telas. A profundidade aumentava. A temperatura caía. As luzes do drone permaneceram desligadas a princípio, economizando energia enquanto passava por camadas de partículas à deriva, conhecidas como neve marinha. Estes são os restos da vida de cima, caindo lentamente na escuridão. Nada se movia, exceto o próprio robô. Então o leito marinho apareceu nos monitores, uma extensão plana e pálida emergindo do preto. Quando as luzes se ativaram, o efeito foi imediato e inquietante. Em vez de rocha irregular ou sedimento, as câmeras iluminaram superfícies planas e lisas. Blocos de pedra maciços jaziam dispostos lado a lado. Suas bordas eram afiadas. Suas faces eram uniformes. Não eram pedras espalhadas por acaso. Elas foram colocadas. Alguns blocos estavam sozinhos como monumentos. Outros formavam paredes longas e contínuas. A escala era impossível de ignorar. Pedras individuais mediam vários metros de diâmetro, pesando dezenas de toneladas. A câmera deslizou mais perto, traçando superfícies que mostravam poucos sinais de fratura natural. Em tais profundidades, o crescimento biológico é mínimo, mas o sedimento geralmente cobre tudo com o tempo. Aqui, a pedra parecia estranhamente limpa. A textura era uniforme, de cor clara, e contrastava nitidamente com o leito marinho escuro. A perspectiva do drone revelou padrões repetitivos, como se as pedras tivessem sido cortadas sob medida. Isso não era erosão, isso era construção. À medida que o robô avançava, o layout tornava-se mais perturbador. Algumas estruturas elevavam-se mais do que outras, formando formas escalonadas. Outras pareciam retangulares de cima, com espaços abertos no interior. Quando o drone inclinou sua câmera para baixo nesses vazios, a escuridão se estendeu para dentro, sugerindo cavidades internas. Formações rochosas naturais raramente produzem espaços ocos com limites retos. Cavernas se formam irregularmente. Esses espaços não. Eles pareciam intencionais, como quartos ou fundações. Os operadores ficaram em silêncio. Ninguém precisava falar. As implicações estavam se formando em tempo real. Se fossem edifícios,
eram antigos. Se fossem antigos, não deveriam existir. A profundidade por si só descartava qualquer civilização conhecida. Nenhuma cultura humana na história aceita poderia ter construído estruturas aqui. Para fazer isso, a Terra teria que estar seca. Isso significava um passado radicalmente diferente do que os livros didáticos descrevem. O drone continuou sua lenta pesquisa, revelando mais do local. Superfícies alinhadas em ângulos retos. Caminhos se estendiam entre as estruturas. O layout sugeria planejamento, não aleatoriedade. Mesmo sob camadas de sedimento e tempo, a ordem permanecia visível. O que quer que tenha colocado essas pedras, o fez com propósito. No entanto, o maior choque não foi a presença da própria pedra. A pedra pode ser explicada pela geologia se alguém se esforçar o suficiente. O que não poderia ser facilmente descartado era a intenção. Peso, simetria, repetição e espaços ocos não aparecem juntos por acaso. Eles apontam para o design, mas a pedra sozinha não era o maior problema. A idade que quebra a história. Uma vez que o choque inicial diminuiu, uma questão mais fria tomou seu lugar. Não o que as estruturas eram, mas quando poderiam ter sido construídas. A pedra não mente sobre a profundidade. A 700 metros abaixo da superfície, a pressão e a escuridão tornam a construção impossível. Se essas estruturas foram colocadas por mãos inteligentes, elas tiveram que ser construídas quando a terra estava seca. Essa suposição forçou a investigação da engenharia para a geologia, onde o tempo se torna a variável mais perigosa de todas. Dados geológicos da região pintaram um quadro desconfortável. O leito marinho perto do oeste de Cuba fica em uma plataforma de calcário moldada por um lento movimento tectônico. Essas placas não sobem e descem rapidamente. Para uma massa de terra afundar centenas de metros, é necessário um tempo imenso ou um colapso catastrófico. Registros do nível do mar ofereceram apenas um alívio limitado. Durante a última era glacial, os oceanos estavam mais baixos, mas não em 700 metros. Isso significava que a própria Terra tinha que se mover, não apenas a água. Especialistas examinaram falhas, histórico sísmico e comportamento crustal em toda a bacia do Caribe. A conclusão foi sombria. Para colocar este local acima da água, através de processos geológicos graduais, seria necessário retroceder dezenas de milhares de anos, possivelmente mais. Não 5.000, não 10.000, muito antes do nascimento da agricultura, cidades ou linguagem escrita. Naquele ponto da história humana, de acordo com os modelos aceitos, as pessoas viviam em pequenos grupos, usando ferramentas simples, deixando poucos vestígios permanentes. É aqui que o problema se torna explosivo. Se as estruturas são artificiais, então a linha do tempo do desenvolvimento humano está incompleta. Capítulos inteiros estariam faltando. Uma cultura capaz de cortar, transportar e montar blocos de pedra maciços exigiria organização, conhecimento e trabalho, muito além do que atualmente se acredita ser possível para aquela era. Tal civilização teria deixado marcas em outros lugares, ferramentas, artefatos, assentamentos. No entanto, nenhum é claramente reconhecido. A explicação alternativa é igualmente inquietante, que a própria natureza criou a aparência de uma cidade. Geólogos propuseram mecanismos como fraturamento, fissuras ortogonais e cristalização mineral. Certas formações rochosas podem quebrar ao longo de linhas retas. Em casos raros, a pedra pode formar padrões geométricos, mas esses processos geralmente ocorrem em escala limitada. Eles não produzem estruturas repetidas, layouts alinhados e espaços ocos por quilômetros. Processos aleatórios não se organizam como planejamento urbano. Uma terceira possibilidade entrou brevemente na discussão: colapso catastrófico. Em vez de um afundamento lento, a Terra poderia ter caído repentinamente devido a uma falha sísmica. Se um assentamento costeiro existisse perto de uma falha tectônica, um terremoto massivo poderia tê-lo feito mergulhar nas profundezas em questão de horas. Isso preservaria as estruturas no lugar, protegidas da erosão pela submersão imediata. Tais eventos são raros, mas não impossíveis em regiões tectonicamente ativas. Mesmo essa explicação cria problemas. Uma civilização capaz de construir cidades de pedra ainda precisaria existir muito antes do que a história permite. O desastre pode apagar evidências, mas não os requisitos para a construção. As ferramentas, habilidades e organização necessárias ainda teriam existido em algum lugar antes
da queda. Sua ausência do registro arqueológico torna-se mais difícil de ignorar. Nesta fase, os especialistas enfrentam uma escolha: aceitar que a história está incompleta ou insistir que as estruturas são naturais apesar de sua ordem. Ambas as opções acarretam consequências. Uma reescreve a história humana. A outra exige um comportamento geológico nunca observado nesta escala. Nenhuma é confortável, nenhuma se encaixa perfeitamente nos frameworks estabelecidos. Esse desconforto explica a hesitação que se seguiu. Não se tratava mais de uma anomalia. Tratava-se do fundamento do que é ensinado, publicado e acreditado. Quanto mais profunda a análise, menos estável o terreno se tornava, e ambas as respostas aterrorizavam os especialistas. O que o sonar encontrou nas águas profundas de Cuba não é apenas um monte de pedras, é um espelho que reflete o quanto ainda ignoramos sobre o nosso próprio passado. Se essas estruturas forem realmente uma cidade, precisamos aceitar que a história que aprendemos na escola está, no mínimo, incompleta. Mas talvez o maior mistério não seja a origem dessas ruínas, e sim o porquê de ninguém querer voltar lá para investigar. O silêncio da ciência é um aviso ou apenas medo do desconhecido? O oceano guarda seus segredos com mãos de ferro, e talvez algumas coisas devam mesmo permanecer na escuridão. Mas e você? Acredita que estamos diante de uma civilização perdida que a história apagou? Ou tudo não passa de uma coincidência geológica bizarra? Deixe sua teoria aqui nos comentários. Eu quero muito saber o que você pensa. Se você gosta de explorar o que o mundo tenta esconder, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no Mundo Restrito. Ative o sininho, porque o próximo mistério pode estar mais perto do que você imagina. Até a próxima!